Hoje estarei aqui com a minha voz rouca, estudando com você o Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 24 ao versículo 26, uma aula que é a continuação, né? A aula 58 e a aula 59 tratam do mesmo tema, nós dividimos em pedacinhos e agora vamos para a parte final, que é onde Jesus intercede por todos os seus. Vou pedir aqui ao Davi, né, o nosso grande orador, para ler o texto maravilhoso para nós. Leia, Davi, por favor. Mas você quer que eu leia na voz do Cid Moreira, do Bolsonaro, do Lula? Qual... Brincadeiras à parte. Vamos à leitura. 24 a 26. Estou lendo na NVI, tá, pessoal? Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Muito bem, Davi, muito bem. Vamos continuar então a nossa aula. A aula de hoje, como eu já falei, a aula de número 60. E vamos seguir. Mas para a gente seguir, precisamos lembrar, né? Precisamos lembrar das passagens que nós já estudamos anteriormente dentro desse mesmo texto. É o privilege. Isso, exatamente. Então, vou te dar a dica aí, você que está pegando a aula hoje, é só você assistir a aula 58, aula 59, para pegar esse trecho do estudo. Se você quiser acompanhar o livro inteiro, né? Então, você tem 59 vídeos para assistir de aproximadamente 1 hora. Para poder linkar essa... Que é Jesus intercede pelos seus discípulos, intercede 58, por aqueles que virão, que somos 59, nós, e hoje a gente fecha o capítulo 17, que ele intercede por todos. Isso. Nas primeiras leituras, né, nós vimos que Jesus primeiro definiu quem eram os discípulos, nós já explicamos isso nas aulas anteriores, e os discípulos, vimos nós aqui, que não são pessoas especiais, são pessoas comuns que Jesus escolheu. Portanto, essa turma aí que se auto-intitula especial, né, pessoa incrível de Deus, reservada no universo, com um dom espetacular, é cascata, é conversa fiada, né, são pessoas comuns. E a grande beleza do discipulado é exatamente essa, né? O discípulo é alguém comum, que luta, que vive, que trabalha, que estuda, que ouve, para tentar, na sua jornada, reproduzir a caminhada do seu mestre, né? Então, falamos bastante sobre esse assunto. Eu queria deixar registrado aqui que, se você, por algum momento, segue uma liderança que interpela e apregoa que ela é diferenciada e que tem super dons, eu vou falar uma passagem bíblica que está escrito lá em Heresias 5, que é o seguinte: corre bino que é cilada. Não é mole não, não é mole não. Oi, Sheila, tudo bem? Olha como é que tá minha voz maravilhosa. Maravilhosa. Tá demais, vamos lá. Depois nós estudamos aqui e vimos que Jesus explica na sua oração que ele não estava orando por todos. E falamos, sim, né, que esse tipo de ensinamento é um ensinamento relacionado a uma doutrina chamada universalismo. Sim. Universalismo. Não existe isso, isso é uma maluquice. Né? O Evangelho é obra do Criador e Cristo salva aqueles para quem ele se revela pessoalmente. Então você também que fica aí carregando esse fardo, mas o que vai ser dessas pessoas que vão para o inferno? Meu Deus, nós precisamos pregar para que todos se convertam. Meu Deus, não. Esse fardo você não tem que carregar, porque essa decisão pertence ao Criador, né? A Sheila está dizendo que eu estou com voz de Valdemar. O nome dela é Valdemar. Foi longe agora.
Bom, uma coisa legal também relacionada a esta oração de Jesus no capítulo 17 é que ele diz que se revelará às gerações futuras. Então, também não nos pertence, não pertence aos cristãos, né, o controle, a autoridade, né, o poder de converter o mundo. Não pertence a nós, não é nosso, pertence a Deus. Então, essa coisa também da religião, né? Precisamos ir lá pregar para todo mundo. O que vai ser do mundo se nós não nos movimentarmos? Vai ser o que Deus quiser que seja, né? Porque Deus se revelará a todos. Então, não está sobre nós esse peso do tipo, o mundo inteiro vai acabar se os crentes não fizerem alguma coisa. Não, não pertence aos cristãos esse fardo. Já nos libertamos dele. Se você quiser saber mais sobre esse tema, assista a aula anterior. Falamos também, nesta passagem, nesta oração de Jesus, que o cristianismo ele traz um senso de pertencimento. Jesus falando que sejam todos um, como eu e o Pai somos um, para que sejam eles em mim, e eu neles, e eles em nós. Esta unidade que Jesus ensina, que Jesus prega, é uma unidade que gera pertencimento, é uma unidade relacional, completamente relacional. Davi saiu, deve ter caído aí a conexão dele, mas daqui a pouco ele retorna. Essa é uma unidade relacional e explicamos que esta unidade relacional está vinculada ao Criador, totalmente ao Criador, e não está vinculada a nenhum tipo de denominação, ou religião, ou estrutura religiosa. Essa unidade só pertence ao Criador. Davi está de volta, Davi está on. Caiu, né, Davi? Caiu, eu não sei, eu troquei até o Wi-Fi aqui para ver o que era, mas voltou. Isso, faz parte. Estava falando aqui do pertencimento, Davi. Né? E aí falamos, na aula passada, especificamente, que esta unidade que junta os homens com o Pai por causa de Cristo, que é a unidade que faz com que o mundo creia, né? Com que as pessoas vejam Cristo. Sim. Então as pessoas não veem Cristo na glória das comunidades, né? No poder das igrejas. Não, as pessoas veem Cristo porque Cristo habita em nós e os cristãos estão vinculados ao Criador por causa do Senhor Jesus. Sim. Então não tem a ver com questões denominacionais, não tem a ver com grupo, família, amizade, nada disso. A natureza do Evangelho é a reconciliação, e essa reconciliação acontece por causa de Cristo em nós, né, esperança da glória. E agora... 2 Coríntios, pode falar, Davi. 5, 18 a 20, diz que nós somos os embaixadores da reconciliação. Né? Isso quer dizer que a gente, por si só, não é nada. A gente só representa alguém que é muito poderoso, nosso Deus onisciente, onipresente e onipotente. Então a gente o Espírito Santo atua nas pessoas, reconciliando elas com Deus numa ação sobrenatural de fé de Deus para com o homem através de nós. Isso, beleza. Agora nós vamos para o fechamento dessa oração, né? A oração se aproxima do fim, que é a passagem que nós lemos hoje. Vamos lá para fechar, né? Fechar com chave de ouro o que Jesus está ensinando, né? E como é que ele começa? Ele começa falando o que? Lê aí para a gente, Davi, versículo 24. 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pronto, então Jesus agora termina, falei igual ao nordestino, né? Pronto. Agora ele vai terminar essa oração para dizer o seguinte, que essa oração ela se refere a todos os discípulos, todos os cristãos de todos os tempos, em todos os lugares. Ele termina essa oração com esse versículo, né, com esse trecho, e no versículo 24 ele fala assim, Pai, eu te agradeço por todos que me deste. Nesse momento Jesus tem um discurso escatológico, né? Quem são os que me deste? São os discípulos daquele tempo, quando ele orava, são os discípulos que virão no futuro, até chegar os discípulos de agora,
e são os discípulos de todos os tempos. Vou pedir para o Davi ler esse versículo em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Lê para a gente, Davi. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Pronto, tá vendo? De novo aí com o meu sotaque nordestino. Pronto, Jesus está falando no livro de Apocalipse, na revelação que o próprio Cristo dá a João, que o cristianismo, que a igreja redimida, a igreja que recebeu de Deus o ministério da reconciliação, que não é denominacional, mas é a igreja formada por todos os que nasceram de novo, ela é multicultural, ela tem pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então esse momento ele é escatológico. Então eu aproveito esta fala de Jesus para dizer que uma das maiores aberrações da religião é tentar transformar os cristãos das igrejas em pessoas iguais, todas iguais, usando as mesmas roupas, falando as mesmas coisas, se comportando como se fossem robozinhos, né, clones. Isso é um equívoco muito grande, porque Cristo tem discípulos de todas as tribos, povos, línguas e nações. E essa diversidade, ela pode ter unidade, porque a unidade não se dá por denominação, ou por religião, ou por moral. Ou a unidade se dá. Né? Exatamente, a unidade acontece porque Cristo está em nós, está conosco aqui, está entre os que estão em outros lugares, em outros países, com aqueles que creram em outras épocas. Essa é a beleza, essa é a grandeza, é a glória da unidade. E nessa unidade, a unidade da diversidade, Cristo é o único que é glorificado entre nós. Sim. Então é escatológico esse momento, e esse momento de Apocalipse, que Jesus fala dele na sua oração, ele mostra que o trabalho da redenção se cumpriu em Cristo e é bem feito. Ele toca as criaturas em todos os lugares. É o fruto do trabalho do Mestre. Vamos ler esse texto também, Davi? Isaías 53, versículos 10 e versículo 11. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Olha que texto bacana, né? Esse texto de Isaías 53, ele é escatológico também. E ele diz o quê? Que quando Cristo terminar o seu trabalho, apesar de ser um trabalho duro, porque é a vontade de Deus que ele seja esmagado na cruz, como está escrito em Isaías 53, depois que ele vê o fruto do seu trabalho, a sua prole, né, a sua descendência, ele ficará satisfeito. E é o que ele está falando no versículo 24. Te dou graça, Senhor, por todos o que me deste. Jesus está satisfeito. É interessante, Leclerc, porque assim, a gente leu Isaías 53, que foi antes de Jesus, a gente leu Jesus falando sobre isso, e a gente leu em Apocalipse, que é onde aquilo que Jesus orou ali em João 17, 24, aconteceu. Ou seja, Senhor, eu quero que aqueles que me deste possam ver a minha glória. Aí a gente lê lá em Apocalipse que todos eles já estão diante do Cordeiro, vendo ele sendo glorificado, né? Exatamente. E como isso é lindo e nos dá esperança de que estaremos lá, assim como estamos agora, né? O Evangelho de Cristo é hoje, mas ainda não, porque ele é revelado também o reino do Senhor na sua glória. Lá veremos ele glorificado. Isso, então... e não veremos, Davi, o Senhor glorificado porque merecemos, mas porque ele assim quer. Acho que isso é perfeito. Muito bacana no texto, né? É isso aí. Como você leu, Pai, quero que os que me deste estejam comigo. Não é porque você merece, ou porque a sua liderança disse, ou porque você fez por merecer,
com ações espirituais. É porque tem um querer de Deus aí. Preste atenção no versículo 24. Tudo que vai acontecer agora, daqui para frente, Jesus sendo preso, Jesus sendo açoitado, Jesus sendo crucificado, assim como tudo o que aconteceu antes, até esse momento, tem a ver com o querer de Deus. Exatamente como diz o texto de Isaías. Foi a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus. Então Jesus fala assim, eu quero que os que me deste estejam comigo. Se você nasceu de novo, meu irmão, minha irmã, se você é cristão, pertence a qualquer comunidade, isto é resultado do querer de Deus. Deus queria e quer que você esteja nessa posição. E não é apenas um interesse temporário, momentâneo. É algo que vai se completar eternamente. Sim. Começa na eternidade, no desejo de Deus eterno, como está revelado em Isaías, continua na obra redentora que Cristo realiza e termina em Apocalipse, diante do Cordeiro, depois que todas as coisas passam. É um querer de Deus glorioso. Quero até ler aqui, Davi, o capítulo 12, como está aqui sinalizado, capítulo 12, versículo 26, que diz o seguinte: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará, e aquele que me serve, o Pai o honrará. Então você que está assistindo essa aula, o Pai não vai te honrar com dinheiro, com glória, com poder, entendeu, Thales? Você que quer ficar rico, você que quer virar mega liderança, quer virar bispo dos mares do sul, né? Quer andar no carrão, tirar onda. Não é assim que vem a honra. Essa não é a nossa honra, essa é a honra do mundo. Essa honra do dinheiro, da glória, do poder, da comunidade lotada, com um monte de carro estacionado, com um monte de gente bonita, essa glória é a glória do mundo, efêmera, passageira. A glória que nos é dada em Cristo é essa glória de Apocalipse aí. É essa unidade perfeita com o Pai, eterna na sua presença. É o poder da reconciliação. Isso é muito legal no texto. Jesus agora orando e confirmando. Fala, Davi. Me deixa ser um pouco mais redundante e ratificante aqui no que você acabou de falar. Meu irmão, o que a gente está tentando dizer para você é o seguinte: o tempo que a gente tem aqui na Terra, o tempo que a gente vai viver aqui é tão pequeno para a gente achar, né? Porque o pecado ele nos afetou até na forma de olhar, né? A nossa cosmovisão é afetada. Então a gente não consegue olhar para a eternidade. Então a gente olha para o agora e fala: ah, Senhor, eu quero a minha honra. Tu lê essa passagem na Bíblia e você acha que a honra de Deus vai vir aqui. Ah, mas o meu irmão prospera, ele está com um carro zero. Ah, eu não tô. Ah, o outro está ganhando 100 mil por mês, eu não tô. Então, esperando de Deus uma honra, mas a honra realmente é Deus Pai te aceitar naquele grande dia, né? Ele te receber, falar assim: ó, não, você foi comprado com o sangue do meu filho. Isso. Né? E a gente fica com esse olhar humano, né? Essa teologia coach de que vamos destravar mentes, você vai evoluir como pessoa, vai evoluir como líder, e fica nesse vai e vem, e esquece que o preço realmente foi pago para a eternidade, né? E fica com esse pensamento pequenoide, né? Aqui no tempo de agora. Pequenoide, exatamente. É sempre o porvir, né? Sempre o transcendente. Vejam a minha glória, como está no versículo 24. Vejam a minha glória. Exatamente como diz João 1,14, né? E vimos a sua glória. O verbo virou gente, habitou entre nós e vimos a sua glória. E agora Jesus falando para que vejam a minha glória. É a glória de Deus o tempo todo. E a glória de Deus é o quê, irmãos e irmãs? A glória de Deus é Cristo. Cristo encarnado, né? Cristo entre os homens, Cristo plenamente presente entre nós. Essa é a glória de Deus. A glória de Deus é isso. E é para que vejam a sua glória, que Cristo foi entregue na cruz por nós. Bom, a oração continua, né? A oração que Jesus está fazendo no capítulo 17, deixa eu botar aqui, capítulo 17. 25, quer que eu leia? Versículo 25, pode ler, Davi. Pai justo,
embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Pronto, vamos começar. Hoje eu estou com essa unção de nordestino, né? Pronto. Vamos começar pelo Pai Justo. Pai Justo, olha que legal, cara, versículo 25. Né? O amor lado a lado com a justiça. Né? Lembra lá o texto de Mateus, abre aí pra gente, Davi, Mateus capítulo 3, versículo 10 a versículo 12. O texto que os pentecostais só gostam quando você não explica. Depois que explica, eles não gostam mais. O machado já está aposto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimentos, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Isso, olha só, amor e justiça lado a lado, né? É amor eterno, glorioso, reconciliador para os que creem e juízo para os que não creem. Ele tem a pá na sua mão, limpa e queima, Espírito Santo e fogo, machado para cortar e videira para brotar, a mesma pessoa. Então o Pai é justo e amoroso. Não há como separar as mensagens. É importante que você também saiba disso, que está estudando. Essas mensagens, elas não são separadas. Né? Não há salvação para todos, porque o Evangelho não é universalista. Há salvação para os que creem e para os que foram linkados na videira. Por isso o Pai é justo, ao mesmo tempo que ele é amoroso. E essa é a explicação bíblica que nos ensina por que nem todos nascer de novo. Eu quero dar uma pausa aqui, Davi, com a minha voz rouca para anunciar que a entrada, a ascensão, a revelação, a aparição transcendente, né, direto dos salões imperiais de Valhalla, né, sentado nas cavalgaduras das valquírias, ao som das trombetas eternais. Eis que surge entre nós o apóstolo, o bispo, né, o missionário das estrelas. Meu Deus, 5 horas depois. Marco Silco. Ele ficou até sem voz, Marco, de tanto te elogiar, né? Mas é fato e notório que quando a tua presença está aqui, o alcance do Facebook aumenta, né, Leclerc? Parece que ele chama o algoritmo, né? E a live bomba. Então, muito obrigado. Ele tem um som, pela sua unção do algoritmo. internética. Unção internética. Ele tem um som do algoritmo. Queremos você aqui, hein, Marco Seco? Marco está perguntando por que eu tô com essa voz, né? Marco, acontece o seguinte, eu participei de uma vigília no monte essa madrugada. É mentira da barata, ela tem uma só. Seja bem-vindo, Marcão. Legal, né? Então é isso, né? O mundo não conhece a Deus e é importante que a gente saiba, né? O porquê do mundo não conhecer é por isso, porque há uma parte da humanidade que vai ser reconciliada com o Criador, que vai nascer de novo, e há uma parte da humanidade que não vai se encontrar com o Criador, porque não terá essa revelação. Não adianta. O Marco está dizendo que deve para nós aqui uma visita. Amigo, você não deve nada, você só nos deve o amor. Pausa também para a entrada apoteótica de Marilda, né, Ellen, aí, grandes companheiros, parceiros do nosso estudo, que com a sua glória ofuscam a glória de Thales Douglas, que brilhava sozinho, mas agora, né, Deus o humilhou para que ele não se ensoberbeça. Não cai nessa não, Thales. Para que ele não se ensoberbeça. Meu Deus. Voltando aqui para o estudo, que é o que nos interessa, né? Nossa palhaçada que eu estou falando aqui.
Jesus fala que os discípulos, por causa do novo nascimento, por causa do encontro, né, por causa da sua presença e da sua revelação, eles sabem o porquê de Cristo estar ali. E sabem que Cristo vem do Pai. Então isso é muito legal, né? Jesus trazendo clareza ao seu ministério, trazendo clareza para os seus discípulos nesse momento tão importante da sua jornada. Para fechar essa oração, vamos ler o versículo 26, Davi, João 17. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Beleza. Jesus vai encerrar a sua oração. Vai ser bem legal agora, que Jesus vai encerrar a oração no capítulo 18, ele encerra a oração e imediatamente começa na sequência da paixão. Prisão, né, confusão, traição, barraco, vai ter tudo. Sabe o que é legal, Leclerc? É que Jesus está orando sozinho e ele pediu para os discípulos assim, ó, orem comigo, não adormeçam, não durmam, né? Então, assim, para tu ver o tamanho, o amor de Deus, mesmo sabendo a nossa incapacidade, né? É o que você falou sobre Deus se revelar e se deixar a conhecer por nós. Exatamente. Né? A ação não é nossa porque por nós mesmo a gente vai dormir, né? A gente deixa para lá essa reconexão com Deus. Porque o pecado que está em nós, ele nos afasta de Deus. Então o Senhor fala o seguinte, eu vou me revelar. Exatamente. E é isso que Jesus está fazendo agora, né? Ele está se revelando e a sua revelação aponta para o Criador. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo por toda a eternidade. Né? Ninguém pode conhecer a Deus sem Jesus. Não adianta. Como Jesus mesmo já falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. É bom pontuar aí, Leclerc, porque assim, quando você falou sobre o universalismo, né, as pessoas tendem a achar que o nosso Deus é o Deus que elas acreditam, né? Elas olham e falam assim, mas eu creio num Deus diferente, né? O meu Deus não é assim, meu Deus é só amor, né? Exatamente. Então, assim, eles criam um Deus conforme a vontade deles, como em toda a história o ser humano foi criando deuses conforme a vontade deles. Agora, quando a gente conhece Jesus Cristo, e Jesus Cristo deixa bem claro que ele é Deus, então a gente está olhando para um Deus que tem forma e não foi criado por nós. Ele tem forma e se revelou assim, eu sou desse jeito, é assim que eu sou, e é assim que vocês precisam obedecer e levar o meu evangelho, né? Agora, a gente olha para uma situação dessa e é bom ratificar, né, que Deus se deixa revelar. Não ache você que, por muito esforço, eu vou procurar, vou subir um monte, vou mergulhar a 50 pés de profundidade, eu vou passar fome 40 dias, vou fazer jejum de louco, para Deus falar comigo. Se Deus não quiser, é vão. Exatamente, né? Lembra daquele livro, Davi, Caçadores de Deus? Isso. Né? O cara vai caçar Deus, né? Em algum lugar. Muito legal isso que você falou. Sabe o que isso me lembra, cara? Me lembra aquela música do Gilberto Gil, né? Não tem? Se eu quiser falar com Deus. Tem, eu só não sei como é que é a letra, mas eu sei. Eu vou falar para você como é que é a letra. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, esquecer a data, perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Tá vendo? Tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou, tenho que virar um cão, lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho, tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho
e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Olha como é que a música, né, belíssima, né, uma poesia muito legal, que lembra aquelas concepções medievais, né, de humilhação, né, de sofrimento, de abnegação, de entrega, e os crentes meio que acreditam nisso, né? Não, você tem que se arrepender, você tem que se arrepender. Só que quando o cara fala de arrependimento, ele não está falando de novo nascimento, ele está falando de culpa, de peso, de vergonha, né? Me lembra até o Game of Thrones, cheio. E é o olhar dele pro próximo, não é o olhar de Deus pro próximo. Exatamente, né? E os crentes acham isso, que eles têm que orar muitas horas, de joelho, tem que ter calo no joelho, fala com orgulho, né? As madrugadas, as noites. A poesia é belíssima, mas ela não é bíblica. Ela não é bíblica, ela não é cristã, e ela não retrata o que a Bíblia vai dizer. O que a Bíblia vai dizer é que o encontro com o Criador se dá em Cristo. Não tem nada a ver com o sofrimento e com o peso que a gente carrega. O único que carrega o fardo é Jesus, né? Então ninguém pode conhecer a Deus sem essa revelação. E aí fica a pergunta, né? Você que está assistindo a aula, você sabe que existe um Deus? Teoricamente, intelectualmente, poeticamente, culturalmente, até religiosamente, ou você conhece a Deus porque se encontrou com Cristo? Essa é uma pergunta boa, né? Você sabe que existe, eu sei que existe um Deus, né? Ou você realmente conhece o Senhor porque se encontrou com Ele, né? Se encontrou com Ele. É o que o Cico está falando, a poesia é belíssima, mas é antagônica ao Evangelho. Porque ela é antropocêntrica, né, Marco? E quantos cristãos pregam isso, né, cara? Pregam essa entrega, né? Essa abnegação, esse sofrimento, essa doação. Enfim, né? Hoje a gente assistiu um vídeo aqui no grupo, eu, o Davi, você também deve ter assistido, né, Marco? Quem quer honra tem que enfrentar a desonra. Quem quer tomar da água da vida tem que primeiro comer o pão que o diabo amassou. Mas não é isso que a Bíblia vai dizer, não tem nada a ver. Isso é um ensinamento totalmente equivocado. E a Bíblia diz, Jesus fala que continuará a revelar o grande Deus eternamente. Essa é uma mensagem incrível, né? E é legal, Davi, porque Jesus, ao orar, né? Em que momento que ele está orando? Ele está orando no momento que antecede a sua ida para a cruz. É esse o momento da sua oração. E nessa oração, o que ele nos revela? Que a vontade é dele, que o querer é dele, que o poder é dele, que o controle é dele, que a visão é dele, que os discípulos são dele, que o futuro é dele, que o presente é dele, que é tudo dele, está tudo na mão dele. Ele está falando o seguinte: fiquem tranquilos, não faz parte de vocês só vão usufruir do que eu vou acabar de fazer. Que eu vou começar a fazer e vou terminar agora, né? É muito legal, né? O Marco também está falando aqui, ó, muitos cantores do meio gospel, né, criam músicas antropocêntricas. É verdade. Cantam músicas antropocêntricas. É verdade, cara. Sim. Que é exatamente centrada nisso, né? É centrada nisso. Tem uma que eu tô até agora com aquele negócio de travar mentes pequenas, assim. Não entra na minha cabeça um cristão, servo de Jesus, e numa vibe de curso coach para destravar mentes pequenas. Peraí, então quer dizer que ele, porque fez o curso, tem uma mente superior e ele destrava mentes pequenas? Isso. Essa coisa de mente superior e mente inferior lembra, sabe o que? Lembra o gnosticismo, né? A religião de mistério lá do primeiro século, que é tão combatida na Epístola de Colossenses, na Epístola de Judas, né? Destravamento de mente. Thales, você que é especialista em destravamento de mentes. A gente não precisa nem chegar nesse nível. Tinha uma música que a gente cantava, né? Cantamos muitos anos na igreja, todos nós cantamos, principalmente os mais antigos, né? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor, né? Quero rever meus anseios, valores, eu quero, né? Nossa, vou retornar ao caminho, vou rever, vou romper as barreiras.
eu me arrependo, quer dizer, como se toda essa caminhada, essa jornada, dependesse da nossa atitude, né? Que fosse um quebrantamento provocado pelo nosso desejo, pelo nosso comportamento, pelos nossos passos. Mas o que Cristo está nos mostrando na sua oração é que todo o plano redentor está firmado nele, somente nele, no poder dele, na glória dele, na graça dele. Não passa por nós, em momento nenhum. E é até bom a gente pontuar isso que você está falando, porque até o cair em si nosso não é nosso. Não, não é nosso. Esse conhecimento vem pelo novo nascimento, exatamente. A gente precisa perder essa arrogância de que a gente consegue se colocar no lugar. A gente não consegue. É Deus que nos coloca no lugar. Exatamente. Exatamente. Ele é que faz conhecer. É isso aí. Isso não sou eu que estou dizendo, meu chefe, minha chefe, você que está nos assistindo. Quem está dizendo isso é Jesus. Eu os fiz conhecer. Esse conhecimento de Deus vem de Cristo. Vem de Cristo. É Cristo que nos dá esse conhecimento, esta compreensão. Nem a lucidez, nem esse simancol aí que o Davi está falando, vem de nós mesmos. É do próprio Criador. É do próprio Criador. Isso é muito legal, né? Isso é muito cristocêntrico, muito glorioso. E nós precisamos nos apegar a essa palavra. Ao mesmo tempo que este estudo bíblico que eu, o Davi e o Marcos estamos fazendo do Evangelho de João, ao mesmo tempo que esse estudo nos humilha, né, nos confronta, nos coloca num lugar que nós devemos ficar, que é o lugar da humanidade, e tira de nós o poder, e tira de nós a glória, né, tira de nós assim, a autoridade. Ao mesmo tempo que isso acontece, este texto também é glorioso porque nos dá esperança, né? Ele é cristocêntrico. Ele coloca toda a nossa esperança, única e exclusivamente, no nosso Senhor e Salvador. E isso é sensacional. E termina essa jornada de oração com essa compreensão de que, por causa de Cristo, o amor de Deus será derramado em nós. Lê para a gente, Davi, Romanos 5, versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Isso. E é bom a gente retornar a algumas aulas anteriores, né? Que Jesus, conversando ali com seus discípulos diante da mesa da ceia, ele fala isso, né? Eu preciso fazer isso para que o Espírito Santo desça, né? E é o que está dizendo aqui no texto, né? A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é realmente a chancela do amor de Deus para conosco, né? É o triunfo. Isso, exatamente. Quero até aproveitar aqui a observação da Ellen aqui no chat, que na verdade não é contraditório, Ellen, mas é paradoxal. O cristianismo ele é assim mesmo, né? Ele é paradoxal. Né? Para liderar você tem que servir, né? Para ser o primeiro você tem que ser o último, para ganhar você tem que perder, para viver você tem que morrer. E quando você lê esse texto, ao mesmo tempo que ele nos confronta, ele também nos dá esperança. Ele nos arrasa e nos enche de alegria. Então ele é paradoxal. A mensagem do cristianismo é assim, ela é paradoxal, ela não se contradiz, mas ela dá um nó no nosso cérebro, né? Porque ela coloca o homem no seu devido lugar e coloca Deus no seu devido lugar. Fala, Davi. Não, o que eu ia falar é porque a Ellen botou contraditório aí, respondendo o texto do Marco Sico, que ele falou assim, ó, o cara destravamente vendendo cursos como vender o curso destravamente. Ou seja, que acaba sendo contraditório, entendeu? Ah, sim. Tá bom. Desculpa, Ellen. Pensei que você estava falando Não, porque o que você falou foi extremamente pertinente. Realmente, quando a gente começa a estudar o Evangelho de Cristo, você percebe que essas paradoxos, né? Que para você ser grande, você tem que ser pequeno, você tem que servir. Para você chegar lá, você precisa se doar. Então, assim, exatamente. Ter relevância, né, no que você falou.
Beleza. Agora que nós terminamos esse momento da oração do mestre, entraremos numa jornada tensa, né, de dor, de sofrimento, o caminho para a cruz, morte e ressurreição. Então eu